A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bom estar junto com vocês nessa noite e desta feita poder trazer de Deus uma mensagem para os vossos corações. Culto de vitória, um culto onde o crente ele vem buscar de Deus bênção e também vem agradecer por aquelas que já foram alcançadas. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta: quantos têm o que agradecer a Deus? Glória a Jesus. Então vamos agradecer a Ele, né? E também vamos pedir. Pode pedir, nessa noite pode pedir, que Ele está pronto a te ouvir e Ele quer te abençoar. Glória a Deus. Irmãos, abra a tua Bíblia, já que estamos de pé, para nós fazer a leitura de 3 versículos da palavra de Deus, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, e o verso 1º, o 2º e o 3º também. E assim estaremos nessa noite ministrando aquilo que Deus já tem colocado no meu coração. Estive preocupado sim pelo que haveria de falar, visto que nós temos responsabilidade diante da igreja como profeta, e a nossa palavra tem que ser baseada nas Escrituras para que possa se cumprir na tua vida. Amém? Diz assim os versículos que estaremos lendo. 9 de Evangelho de João, versículo 1, 2 e 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, louvado é o nosso Senhor Jesus. Irmão, nós vimos que os milagres de Jesus, eles sempre foram acompanhados de uma lição de moral, uma lição de ética, uma lição que serviria não apenas para a pessoa alcançada pelo milagre, mas para todos aqueles que estivessem à sua volta, todos aqueles que fizessem parte, que participassem do milagre de Jesus. E se nós lermos no capítulo final de João, o último capítulo, o capítulo de 21 e o versículo 25, diz assim, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Jesus fez durante o seu ministério de 3 anos e meio muitos milagres, foram muitos milagres. Ele andou, ele palmilhou a terra, fazendo milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos, dando vista a cegos, ouvido aos surdos. Jesus veio, a intenção de Jesus foi dar ao homem um alívio que sem Deus o homem não o tem. O alívio, o alento, a alegria, a paz só se tem com Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que nós, a igreja do Senhor Jesus, somos tão alegres. É por isso que nós, a igreja do Senhor Jesus, somos tão abençoados, porque nós temos Jesus no nosso coração. Nós temos Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava andando e de repente viu um cego. E olha só, irmãos, Jesus olha o cego e os discípulos se antecipam. Jesus apenas olhou o cego e os discípulos que estavam à sua volta se antecipam e já fazem um questionamento, o mesmo questionamento que nós muitas vezes fizemos. Olha o que acontece. Às vezes nós vemos alguém passando por problemas e dificuldade, e logo vem no nosso coração malicioso, no nosso coração humano, vemos a pessoa na necessidade e pensamos: o que fez esse para passar por tal problema? Os discípulos pensaram assim, e nós somos iguais. Existem 3 situações de pessoas que estão passando por problemas.
São pessoas que erraram sim, mas querem se esconder dos seus erros. E quando nós lemos na Bíblia Sagrada a história do primeiro casal, Adão e Eva, Deus havia determinado uma ordem e tinha dito para eles: olha, desse fruto que está no centro do jardim, vocês não podem comer. Mas eles pecaram. Pecar significa errar o alvo. Existem pessoas que pecam deliberadamente, pecam porque querem, mas existem pessoas que tentam acertar e erram, mas estão errando igualmente. E Adão e Eva pecaram deliberadamente. Eles sabiam o que estavam fazendo e para eles haveria sim uma sentença, porque Deus disse para eles: no dia que vocês comerem, no dia que vocês pecarem, vocês morrerão. Existe uma sentença? Claro que existe. Deus, Ele não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, o homem vai colher. Então existe uma norma, uma regra, uma determinação de Deus. E nessa situação, Adão e Eva pecaram. E quando Deus procura eles para uma conversa, como era costume de Deus, procurar Adão e Eva na viração do dia, aonde estava Adão? Onde estava Eva? Eles haviam se escondido. E Deus chama Adão. E Adão se mostra para o Senhor. Porque diante dos olhos do Senhor ninguém se esconde. Não adianta. Pode tentar se esconder atrás do outro irmão, atrás de alguma coisa. Mas o Senhor chama e diz: Adão, onde tu estás? E Adão aparece e diz: estou aqui, Senhor. E por que tu estás aí coberto com folhas, Adão? É porque eu pequei. Eu estou nu. Eu tenho vergonha. O pecado faz essas coisas. O pecado faz o homem ter vergonha. Vergonha de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em pecado não procura luz, para que a luz não manifeste as suas vergonhas, não manifeste os seus erros. Mas quando a pessoa quer uma reconciliação, ele procura a luz. E aqui estava Adão. E Adão, ele disse: Senhor, eu pequei, mas a culpa não é minha, a culpa é de Eva. E quando Deus fala com ela, Eva diz: Senhor, eu pequei, mas a culpa não é minha, a culpa é da serpente. Pessoas que não admitem o seu pecado, pessoas que não buscam confessar. E essa foi a situação de Adão e Eva. Existia sim uma determinação, teriam que pagar o preço, e é o preço de muitas decisões que nós tomamos na nossa vida. Às vezes a pessoa está bem empregada, está trabalhando, está abençoado, mas entra uma minhoquinha na cabeça dessa pessoa e ela diz: eu vou mudar de emprego, eu vou sair, eu vou aventurar, eu vou tentar outra coisa. Fica desempregado e bate em tudo que é porta e diz: meu Deus, que prova é essa? O que está acontecendo comigo? Plantou, colhe. Plantou, colhe. Ah, mas isso aí é o meu castigo. Não, é a tua colheita. Pessoas que fazem negócios, compram o carro mais do que pode pagar e daqui a um pouco não conseguem mais cumprir as suas obrigações financeiras e começa a dizer: Senhor, que prova é essa? Que prova é essa? Para começar, irmãos, o carro não anda movido a água, vai gasolina. Toda vez por ano, uma vez por ano, tem que pagar o IPVA, e é caro. Tem mais manutenção, tem pneu, tem troca de óleo, é tanta coisa. Como quem diz, carro é uma outra família. E às vezes a pessoa se aventura e compra, e depois fica dizendo: ai, que prova, Senhor, estou na prova. Plantou, colheu. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Mas Deus quer te livrar de tudo isso. Precisa confessar para Ele, dizer: Senhor, eu fui negligente. Eu não digo que Adão, se tivesse confessado, ficaria lá, não, porque foi dito para ele. Mas você pode ser livre dessa tua sentença aí, dessas coisinhas terrenais. Nós vimos então pessoas que tentam se esconder de Deus, tentam botar a culpa em outro. E nós vimos aquelas pessoas que têm prazer de acusar o seu próximo. Eu vejo, quando nós falamos neste versículo,
em que Jesus disse: não foi ele que pecou, nem seus pais, mas é para que se manifeste a glória de Deus. É o que aconteceu na vida de Jó, irmãos. Jó, um homem temente a Deus, servia a Deus, era um homem íntegro, reto de coração, e de repente Deus permite que ele fosse provado. E o diabo toca na sua família, toca nas suas fazendas, toca em tudo que ele tem. Ele fica leproso em cima de um monte de cinza, e com um caco começa a se coçar, e de repente 3 dos seus amigos ou 4 vêm ao seu encontro e sentam junto com ele ali, e ficam com ele calado durante 7 dias. E quando eles abrem a boca, nós vimos que não foi um conforto, porque Jó até então começou a dizer: eu temo a Deus, eu sou íntegro, eu sirvo a Deus. E de repente Zofar, no capítulo 11, olha o que ele diz, versículo 14: se há iniquidade na tua mão, Jó, lança para longe de ti, e deixe de habitar no meio da injustiça. É a visão humana. Ele viu o Jó passando por aquela dificuldade e logo pensou nele: olha, porque tu estás em pecado, Jó. Te converte, rapaz. Muda de vida, muda de posição. Mas Deus conhecia Jó. E a Bíblia diz que tudo que Jó perdeu, em tudo que ele perdeu, ele não blasfemou do nome de Deus, ele não pecou, mas continuou íntegro, servindo a Deus. Então são visões de pessoas que têm sobre a tua imagem. E você mesmo sendo fiel a Deus, está passando por dificuldades, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo que esteja passando por dificuldade, entenda, é um momento em que Deus quer glorificar o seu nome na tua vida. Deus quer manifestar o seu poder na tua vida, porque se nós fôssemos olhar, irmãos, quem não pecou? Quem não pecou, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Numa situação, uma mulher foi pega no ato de adultério, foi levada diante de Jesus, e os homens queriam apedrejar aquela mulher, e Jesus, com muita sabedoria, pergunta: se alguém não tiver pecado, ele ali afirma dizendo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se for assim, então, por causa de pecado, todos nós já estaríamos mortos. Se fosse por causa do nosso pecado, todos nós já estaríamos mortos. Temos que analisar a nossa vida não como alguém que queira justificar-se diante de Deus, mas analisar a nossa vida e crer que o sangue de Jesus, ele perdoa, ele apaga, ele purifica a nossa vida. E por isso que nós, irmãos, temos o direito de chegar diante de Deus e pedir a nossa vitória nessa noite. Porque é o querer de Deus, é da vontade de Deus. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O desejo de Deus é que a sua igreja seja abençoada, que o seu povo seja curado. Quando em Isaías 53 fala sobre o Messias, ele diz que o Messias, ele estava agora manifesto na terra, manifesto para o homem, para que o homem fosse curado. Ele diz verdadeiramente: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi sobre Jesus Cristo que está posta as nossas enfermidades. Verdadeiramente está sobre si as nossas enfermidades. Ele foi ferido, ele foi oprimido, mas ele foi ferido e oprimido por causa da minha e da tua culpa. É por isso que Jesus padeceu tanto. Ele passou o que passou para que nós fôssemos abençoados. Nós temos, irmãos, aqui nesta noite, todo o direito de pedir, mas já tem sido falado aqui que é o tempo de Deus. Mas quem disse que o tempo de Deus não é hoje? O nosso Deus é o Deus de hoje. Ele não deixa, ele ensinou para nós, ele disse assim, não deixe para amanhã o que tu pode fazer hoje. Ele quer dizer, tudo aquilo que te vem à mão,
faça conforme as tuas forças. E eu imagino agora o mestre ensinando essa verdade: tudo aquilo que tiver a mão, faça. E nós chegamos diante dele, entregamos as nossas ansiedades, nós entregamos a nossa enfermidade, está na mão dele. Como que ele vai deixar para amanhã o teu milagre? Está faltando a nossa fé. Está faltando a nossa fé. É que nós nos conformamos e dizemos: Senhor, quando tiver o teu tempo, quando tu quiser. Mas até quando tu vai ficar sofrendo com essa enfermidade? Até quando teus filhos estarão nas drogas? Até quando tu estarás desempregado? Até quando vai viver essa situação dizendo: Senhor, no teu tempo tu faz? Não, irmão, você tem ousadia e direito de chegar e dizer: Senhor, eu coloquei na tua mão e eu preciso a resposta, eu quero a resposta, em nome de Jesus. Tenha coragem, porque nós alcançamos pela fé. Se tu crê que vai acontecer um dia vai acontecer, um dia eu vou ser curado, conforme Deus quiser. Deus quer te curar, mas tu precisa ter fé, que é nessa noite. Tu precisa acreditar que vai levantar o teu banco com a tua vitória. Tu tem que acreditar, irmão, que cada culto que nós viemos é uma vitória alcançada. Turamanda lá vai churião, daramandarabagá. Ibaramachura mandarai cantarabaçu. Demanda lai rabaçurianda ramandai. Aleluia. Glória a Deus. Eu te pergunto, se você já viu na Bíblia, nos evangelhos aonde Jesus se manifestou, alguma vez um doente vindo aos pés de Jesus, e Jesus disse: olha, hoje eu já parei de curar, curei já uma meia dúzia, tu volta amanhã. Eu não vi na Bíblia. Eu não vi na Bíblia Jesus nunca dispensando o povo com fome. Os discípulos chegaram e disseram: Jesus, já é tarde, manda o povo para suas casas, para que eles possam comer. Jesus disse: dai vós de comer. Eu quero te dizer que o teu emprego, irmão, não é para amanhã ou depois, não importa a burrada que você fez, se jogou fora, se precipitou. Deus não pergunta, Jesus não pergunta. Eu nunca vi Jesus indagando a pessoa enferma e perguntando: escuta, o que tu fez de errado? O que tu fez de errado? Hoje, quando nós temos um filho que fica gripado, nós perguntamos: escuta, tu andou aí na chuva, molhou os pés, tomou refrigerante gelado. Mas Jesus não pergunta o que tu fez de errado. Ele estende a mão e te cura nessa noite. Ele não te questiona. O homem questiona, o homem indaga, o homem faz algumas medidas e diz: esse merece ser curado, esse não merece, esse precisa agora, esse é depois. Não, Jesus olha a fé, Jesus olha o quebrantamento, Jesus olha o coração, Jesus olha a entrega para Ele. Quando o homem diz: Senhor, eu não tenho mais onde buscar, tu estás, Senhor, na minha vida para resolver o meu problema. Jesus resolve. Enquanto nós ficar batendo de porta em porta, Ele não faz nada, irmão. Enquanto nós ficamos procurando um especialista, outro especialista, outro doutor, outro médico, ficamos assim fazendo 1 milhão de coisas, tentando resolver da nossa própria vontade, nós ficamos como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos, ela gastou tudo o que ela tinha. Por certo, ela não conhecia Jesus, mas passou-se 12 anos e ela gastou tudo que ela tinha. É a questão de muito crente também, já está gastando tudo que tem, já gastou tudo que tem, já correu para tudo quanto é lado, já procurou profeta de tudo quanto é jeito, e o Senhor falando na igreja, falando na igreja, falando na igreja, e o crente dizendo: não, mas vai ter um ajuntamento lá não sei aonde, com um curador lá de outro lugar. Esquece essas coisas. Ele está presente nessa noite aqui para fazer um milagre na tua vida. 12 anos aquela mulher correu atrás
de médicos. E Jesus estava ali naquela ocasião em que ela buscou e propositou no seu coração e disse: se eu tocar, pela fé, se eu tocar. Jesus não perguntou para ela: mulher, tu é uma pecadora, tu estás impura, imunda, porque estás com fluxo de sangue. Não, Jesus disse: alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. A mulher teve fé e creu. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, ele não te questiona. Os discípulos até questionaram e disseram: deve ser pecado. Alguém pecou nessa história aí, está em pecado. E quando não somos nós mesmos, quando não somos nós que começamos a fazer uma introspectiva e começamos a analisar: Senhor, onde eu pequei? O que eu fiz? Qual foi o meu pecado? Qual foi a minha culpa? Jó fez essa introspectiva. Ele começou a analisar onde eu pequei, o que eu fiz. Eu sou justo, a ponto de Deus falar com Jó e dizer: Jó, tu é mais santo que eu, Jó? Tu é mais sábio que eu, Jó? Às vezes nós começamos a analisar a nossa vida. Irmãos, analisar a vida para não fazer de novo é uma coisa, mas querer analisar para se justificar para Deus é bem diferente. Nós precisamos analisar a nossa vida para não fazer negócios errados e não fazer coisas erradas. Mas nós precisamos entender que precisamos só se entregar na mão de Jesus e dizer: Jesus, eu não tenho força mesmo, eu sou fraco, eu sou falho, me ajuda. E Ele ajuda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma lição muito linda, quando Jesus disse: olha, isso é para que se manifeste nele as obras de Deus. Jesus faz ali um barro, um lodo, cuspiu na terra, fez um lodo, cobriu os olhos do cego, untou os olhos do cego e disse: vai, te lava no tanque de Siloé. Ele saiu, levantou, ele já saiu, levantou e foi até lá e lavou, e voltou vendo, e voltou enxergando. E aqueles que estavam ali contemplando, aqueles que conheciam esse cego, que era cego de nascença, alguns diziam: não pode ser aquele cego. Outros que conheciam ele como cego diziam: não, mas ele não era cego. Como pode? Ele está enxergando. Ele não era cego, mas era um cego. E eu dizia: mas não é o mesmo. E houve dúvida, porque o milagre foi grande. Eu vejo assim, irmãos, na tua vida, que o milagre vai ser tão maravilhoso, a obra de Deus vai ser tão linda na tua vida, que mesmo aqueles que estão na tua volta, os teus parentes, os teus conhecidos, vão dizer: não pode, não tem como. Eu conheci ele moribundo, eu conheci ele um fracassado, eu conheci ele um enfermo, eu conheci ele um miserável. Agora ele não é o mesmo, porque Jesus, ele faz milagre. Jesus faz em nossas vidas milagre. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tu quer ser diferente a partir dessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado é o Senhor. Então não questione o que estás passando, não questione, espera Deus agir nessa noite. Ele está passando no nosso meio, Ele está passando aqui nesta noite. Presta atenção no que Ele fez. Ele lavou os seus olhos na água. Talvez esteja faltando nós lavar os nossos olhos pela palavra de Deus, que é água. Lavar os nossos olhos, tirar toda a impureza, que as nossas visões, o que nós vimos, sejam agora claros, esclarecidos, purificados pela palavra de Deus. Não ter mais uma visão humana, uma visão natural, uma visão que é uma visão limitada, mas temos uma ampla visão quando nós começamos a entender pela palavra de Deus o que Deus quer na nossa vida. O que Deus tem para ti é bem maior. O que Deus tem para nós é muito maior do que nós entendemos. O que Deus tem preparado para nós, irmãos, nós devíamos estar saltitante no culto constantemente. Todo culto deveria ser para nós uma festa
festa espiritual. Quando nós nos preparamos em casa de manhã cedo, quando nós sabemos que tem culto, nós devíamos programar o nosso dia e dizer: hoje à noite eu estarei congregado com os meus irmãos, glorificando esse Deus tão maravilhoso que preparou para mim algo sobrenatural. E viver o sobrenatural de Deus, porque o reino de Deus é chegado aos homens de boa vontade. Se você tiver essa boa vontade de servir a Deus, se você tiver essa boa vontade de viver o reino de Deus, e o que é viver o reino de Deus? É ter Ele como teu Senhor, como alguém que te guia, te orienta, te manda, te determina, Ele que te encaminha, Ele que te dirige, Ele é o teu Senhor. Assim você estará vivendo o reino de Deus aqui na terra, e poderá desfrutar de todas as bênçãos. E mesmo que alguém te acuse dizendo: olha, o que tu fez de pecado, te lança na cara, porque na verdade Satanás, o nosso adversário, ele é o acusador. A Bíblia diz que ele está constantemente acusando o povo de Deus. Você pensa que o diabo não tem chegado diante de Deus e te acusado, mas eu vejo Jesus dizendo: Pai, eu morri por ele, eu morri por ela, o meu sangue purifica ele, purifica ela. Aleluia. O diabo acusador, ele continua acusando as nossas fraquezas, mas Jesus é poderoso, e Ele quer que nós vivamos em novidade de vida. Ele quer que nós vivamos na certeza do milagre, todos os dias, milagres diferentes. E como eu já frisei, irmãos, e eu não mudo a minha expressão e a minha mensagem, nós precisamos querer e buscar para onde? O nosso milagre. E é nesse convite que eu faço para vocês: vire na frente, fique de pé, aleluia. E quem quer o seu milagre nessa noite, venha na frente, venha na frente. Você vai terminar essa corrente que você começou a semana passada ou hoje, só para gratidão. Venha correndo na frente, quem tem fé para isso, venha. Quem quer nessa noite, venha. Irmãos, eu não vou insistir, porque o milagre, ele é determinado pela tua fé, mas a tua fé, ela acompanha as tuas obras, e a tua obra é confessar, é ir e mostrar e dizer: Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu vim na frente porque eu creio, eu acredito que é nessa noite o meu milagre, e eu não vou para casa sem o meu milagre, eu não vou voltar para minha casa sem a certeza do meu milagre. E você vai começar a orar e buscar de Deus um toque, como Jacó sentiu um toque. Você sente nessa noite na tua vida um toque confirmando o teu milagre, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos e busca o toque do Senhor. Diz: Jesus, me toca, me toca, me toca. Eu quero sentir a confirmação dessa palavra, da tua bênção, da tua resposta no toque. Eu quero um toque diferente, eu quero um toque, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Urabalabashura mandará, mandarai. Viva Rabashuri, anda lá, mandarai. Feche os seus olhos. Tem pessoas na fila, não sei se estão recebendo unção. Quem está na fila da unção vai vindo, e os demais vão recebendo a oração da fé. Nós estaremos orando, irmão. E é nessa noite, não é amanhã não, é essa noite tu vai sentir o toque de Deus. Esse toque que te conforta. Tu vai para casa confortado, sentindo a confirmação. Nada vai roubar a tua esperança, nada vai roubar a tua certeza. Você vai sair daqui determinado por Deus a crer e receber dele, porque ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é santo, ele é fiel, ele é maravilhoso. Nós vamos estar orando, e logo então os irmãos vão estar recebendo a oração também. Aleluia. Pai querido, as tuas mãos estão estendidas sobre o teu povo nessa noite. Eu creio que o milagre está acontecendo, o teu povo está recebendo, Senhor, a confirmação da tua vitória, e que cada um possa sair daqui abençoado, meu Deus, e que nada que alguém tenha e tente acusá-lo possa constrangi-lo a desacreditar do teu milagre. Pai, em nome de Jesus, se é desemprego, abre a porta. Se é família, Senhor, longe dos teus caminhos, traga. Meu
abençoa teus filhos, cura aqueles que estão enfermos, toca e mostra o teu poder nessa noite, em nome de Jesus.